Oiê, Ei, Cris! tudo bom? Tudo Tudo bom, aí, Dulce? Oi, pessoal? pessoal. Tudo jóia? Tudo! Então, tá bom. Bom, pessoal, a gente está aqui na página 93, capítulo 21, livre-arbítrio. Faz pouco tempo a Dulce fez uma super live trazendo um pouco sobre esse assunto. Então, já viram, né? É curtinha, mas foi uma live que eu trouxe umas consciências aí, né? Vamos ver o que o Neville Goddard traz sobre isso. É. Bom, uma pergunta, então aqui, ó, capítulo 21, livre-arbítrio. Uma pergunta que muitas vezes fazemos é: o que deve ser feito entre a concepção do desejo realizado e a realização? Resposta: nada. É um erro achar que, além de assumir o sentimento do desejo realizado, você possa fazer alguma coisa para auxiliar a realização do mesmo. Você acha que você pode fazer alguma coisa e você quer fazer alguma coisa, mas na verdade você nada pode fazer. Que confusão, né? E por que a gente não pode fazer nada? Fala aí, Dulce. Porque é um processo de 3 passos. Pedir, e a gente pede não através das palavras, através da vibração. Né, enviar, né, que não é o nosso trabalho, é o como. Como que isso vai chegar até nós? Não é o como. E receber. A gente Uhum. acha que pedir e receber é uma tarefa muito simples. Pode ser muito simples para os ascensionados, para os iluminados, para os que já são muito conscientes, para os que dominam a mente. Gente, mas para o nosso nível de consciência, qual que é o trabalho? É manter a vibração do pedido. E isso dá um trabalho do cão, entendeu? Dá um trabalho, gente. E assim, esse nada não é nada fisicamente. E não significa que é nada fisicamente. Não é que você não vai ter que fazer nada. Mas você não tem que se ocupar em pensar em como isso vai chegar. Você tem que continuar fazendo as coisas que você faz, de Uhum. uma certa maneira. Lembra lá do Ciência para Ficar Rico? Todos esses livros são muito interligados, né? Sim. Então, é manter a sua vibração do desejo, da alegria de já ter aquilo, manter a consciência de ser a pessoa capaz de ter e manter esse desejo. E fazer as coisas que estão aí para você. Seja, gente, seja de varrer um chão, ou pilotar um avião, ou fazer uma cirurgia cardíaca. Fazer da melhor maneira que você puder, como se você estivesse fazendo para Deus. Então, esse é o nosso trabalho. O que está aí para você fazer? É lavar a louça? É varrer o chão? É ensinar os seus alunos? É você, sei lá, atender os clientes? É vender? Faça da melhor maneira. Faça com amor e alegria. Leva junto com o que você tem que fazer, leva essa energia, né, de poder mudar as coisas. Leva, sabe, amor para as pessoas através das ações. Quem cozinha faz muito isso, né? Quem cozinha nessa consciência. Uhum. Leva muito isso para as pessoas, leva energia positiva, leva saúde, leva, né, o que você coloca ali dentro. Assim como você pode colocar dentro de uma comida, você pode colocar dentro do seu trabalho, né, com as suas palavras. A gente está aqui trabalhando e a gente está fazendo isso, trazendo para vocês da melhor maneira que a gente consegue, com Uhum. amor, com contribuição. É o que a gente está querendo ser. E o quanto isso tudo é contribuição com a gente, né, Cris? Uau! Nossa, demais da conta. Então, é interessante a gente entender, a gente se colocar como crianças nesse processo. Sabe, quando você é criança, o que você faz quando você quer algo? Você pede para o seu pai,
espera que ele faça, que ele traga, e você recebe. Né? Então, é isso que nós temos que fazer, aprender a pedir e aprender a receber, porque a gente bloqueia as duas coisas. A gente pensa no que quer e no que não quer ao mesmo tempo. A gente vibra nessa vibração, nessa frequência do desejo e do medo de não ter aquilo ao mesmo tempo. Ou seja, a gente pede e despede, né? Como se viesse o garçom e falasse, o que você quer aqui? Eu quero isso. Não é isso. Peraí, acho que isso eu não mereço. Deixa eu ver. Então é melhor isso aqui. Okay. Aí ele tá indo, você fala, não, volta aqui. Aí a gente está sempre mudando o nosso desejo, a gente complica as coisas. E na hora de receber, a gente faz isso também. Por quê? Aí vem aquele sentimento de indignidade, de não merecimento, porque eu não fiz nada para merecer isso. Né? Isso é injusto, porque tem tanta gente que tem tão pouco, como é que eu vou ter tanto? Cara, pega isso aí e ajuda as pessoas. Seja feliz, dá emprego, dá, condições de estudo, de presentes. Faz isso virar, uma fonte onde muitos bebem dela. Não queira ter só o suficiente para você. Isso é egoísmo demais. Olha aqui, gente, porque senão ela vai emendar aí e vai ficar 30 minutos falando. Chega, Tuz. Tem que dar um... Ó, a ilusão de que você tem o livre-arbítrio para fazer essa escolha é apenas ignorância sobre a lei da concepção, na qual toda ação se baseia. Tudo acontece automaticamente. Tudo que acontece com você, tudo que é feito por você, acontece. Suas concepções, conscientes ou inconscientes, direcionam todos os seus pensamentos e suas ações em direção à sua realização. Para entender a lei da concepção, para convencer-se da sua verdade, você precisa livrar-se completamente da ilusão de que você tem livre-arbítrio para realizar as suas ações. O livre-arbítrio, na verdade, significa que você tem a liberdade para ter qualquer ideia que você deseja. Assumindo a ideia como fato, ela é convertida em realidade. Fora isso, o livre-arbítrio não se aplica. E tudo acontece de acordo com o seu conceito assumido. Uau! Eu já tinha visto uma professora falando a respeito disso, mas ela colocava sempre assim, gente, a gente acha que tem livre-arbítrio, mas não tem, porque todas as situações vão sempre te levar para o amor. Você fala que é entre o amor e a dor, e não é. Você fala que escolheu uma coisa, mas é como se no plano maior tudo já está definido. Então você está achando que você está agindo pelo seu livre-arbítrio, mas aquilo já está tipo... já está justo, já está certo, né? E pelo que ele coloca aqui, acaba meio que reforçando essa teoria dela, essa ideia dela, que ele coloca, então, que a nossa possibilidade de livre-arbítrio é na concepção, né? Você pode conceber várias coisas, mas depois de concebido, aquilo vai ser uma sucessão de coisas que vão acontecer. Muito bem. Tudo acontece de acordo com o seu conceito assumido. Eu, por mim mesmo, não posso fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade do Pai, quem me enviou. João 5, versículo 30. Nessa citação, o Pai, obviamente, refere-se a Deus. Em um capítulo anterior, Deus é definido como eu sou. Uma vez que a criação está consumada, o Pai nunca está em posição de dizer eu serei. Em outras palavras, tudo já existe e a consciência infinita, o eu sou, fala apenas no tempo presente.
Não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, versículo 42. Eu serei é uma confissão que eu não sou. A verdade do Pai é sempre eu sou. Enquanto você não perceber que você é o Pai, que há apenas o eu sou e o que eu e os seus não, e que o seu ser infinito é o eu sou, sua vontade será sempre eu já sou. Na lei da Cara, concepção, dá vontade de chorar, não dá? Ai, que lindo isso, né? Dá vontade de chorar de alegria. Isso é muito bom, é emocionante. é muito lindo. Na lei da concepção, a sua consciência de ser é a vontade do Pai. Uma mera vontade, sem esta consciência, é apenas a minha vontade. Esta grande passagem, tão pouco compreendida, é uma perfeita declaração sobre a lei da concepção. É impossível fazer qualquer coisa, você deve ser para ter. É impossível fazer qualquer coisa, você deve ser para ter. Você não faz, porque já está tudo feito. Mas quando você é, você tem. Pense por um minuto. Se você tivesse um conceito diferente de si mesmo, tudo seria diferente para você. Você é o que é, e por isso, tudo é o que é. Os eventos que você observa são determinados pelo conceito que você tem de si mesmo. Se você mudar o seu conceito de si mesmo agora, os eventos à sua frente, no tempo, serão alterados. E quando alterados, eles formam uma nova sequência, determinada a partir do momento quando houve a alteração do seu conceito. Você é um ser com poderes de intervenção que permitem que você, através da sua mudança, de uma mudança de consciência, altere o curso dos eventos observados. Na verdade, permitem que você altere seu futuro. É muito lindo, muito profundo e muito verdadeiro tudo isso. E a matriz divina que a gente acabou de ler traz isso muito profundamente também, de uma forma mais científica, né? E que chama a gente de seres holográficos. E isso significa o quê? Que tudo, nós estamos em tudo e tudo está em nós. Né? Então, o universo é holográfico e nós somos holográficos. E se você não entende o que isso significa, você precisa ver o nosso estudo sobre a matriz divina, porque seria um pouco demorado explicar isso aqui agora, mas é como se a imagem do universo contivesse a nossa imagem, e a nossa imagem contivesse a imagem de tudo, de todos e de todo o universo. Então, conforme você altera a sua imagem aqui, e altera você, porque quando você altera aqui, você altera o comportamento, altera tudo. Você altera todo o universo. Então, quando ele fala que você é capaz de intervir e mudar os eventos, é isso, você muda tudo, mudando você. E altera o futuro, e você altera até o passado, porque isso já a física quântica já traz também. É meio louco, gente. Mas, ó, vem com a gente, fica doidinho igual o Pinel que tá ótimo, tá lindo. Negar as evidências dos sentidos e assumir o sentimento do desejo realizado a tal ponto que sua concepção seja criativa e determine uma atmosfera. Sua concepção, quando nobre, aumenta a sua confiança e lhe ajuda a alcançar um nível mais elevado de si. Se, por outro lado, o seu conceito for indesejável, ele lhe gera dificuldades e antecipa uma decadência e antecipa a sua decadência, assim como os pressupostos desejáveis criam uma atmosfera harmoniosa. Do mesmo modo, os sentimentos de dificuldade e amargura geram ambientes difíceis e amargos.
Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se alguma virtude há, ou se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. E isso aqui está em ressonância com a lei da correspondência, né? Porque se você quer coisas boas, você tem que ter uma ressonância de frequência. Então, é incoerente você querer coisas boas e ficar ouvindo músicas que falam coisas ruins, ou ficar falando coisas ruins, ou ficar fazendo coisas ruins, né? Então, ocupar o seu pensamento com coisas que te levam ao que o seu desejo, né, a frequência do seu desejo. Então, a gente tem que estar muito, muito ocupado, na verdade, com isso, em manter a nossa vibração. E, gente, tudo é vibração, tudo influencia a nossa vibração. Sabe aquela teoria do sexto? A sexta pessoa? Se você anda com 5 drogados, você vai ser o sexto. Se você anda com 5 pessoas intelectuais, você vai ser o sexto. Se você anda com 5, sei lá, pessoas que não faz nada, que tá nem aí com a vida, você vai ser o sexto. Então, a gente é a média das pessoas com quem a gente convive. E não só das pessoas, dos ambientes e das coisas que a gente convive. Então, olha para isso aqui. Olha para isso. Busca as coisas que são verdadeiras, que são mais perenes, né? Honestidade, justiça, pureza, amabilidade, boa fama. E busca as virtudes. Porque isso sim vai estar em ressonância com as coisas incríveis que a gente quer. E a lei da correspondência, ela é uma lei universal. E está assim com a lei do mentalismo, né? Ela é a segunda lei. Então, está assim com a lei do mentalismo, que é a primeira. E uma coisa não vive sem a outra. Então, você tem que ocupar a sua cabeça com as coisas que estão em ressonância harmônica com os seus desejos. Exatamente. À medida que você vai mudando essa tua ressonância, você vai buscando, você muda tanto a sua imagem, autoimagem, né, que você tem de si, e aí, por conta disso, você vai mudando toda a sua vibração, né? E aí, outras pessoas afins, né, que estão na mesma sintonia que você, vão se aproximando também. Em pouco tempo, você percebe o quê? Quando você olha à sua volta, não existe mais essa condição de você ser o sexto, porque os 5 que estão à sua volta já não são os mesmos. Você já mudou tudo. Então, e outra coisa que é interessante também. Mas, poxa, quando você fala assim, as primeiras coisas que me vêm à mente são meu marido, filhos e pai, mãe. Mas, gente, é verdade que você convive mais com eles? Quanto tempo você fica vendo e assistindo conteúdo que você gosta? Né? De pessoas que você admira. Então, de verdade, às vezes a gente está muito mais conectado com pessoas que estão, sei lá onde, né, bilhões de quilômetros de distância, do que com o nosso parente que está aqui do nosso lado. De forma que a gente... E aí a gente vai mudando, isso é tão louco, porque a epigenética, ela traz uma contribuição muito grande, né, em relação a isso. A gente vai mudando, uma única pessoa no lar está mudando o pensamento, a frequência de onda dela está mudando, isso muda automaticamente a atmosfera da casa. Em breve, você começa a ver mudanças de comportamento das pessoas com quem você convive. Mesmo que elas não compartilhem da mesma opinião, ou da mesma ideia, ou da mesma frequência energética que você, né? Vai mudando. Você sente a atmosfera diferente, você sente tudo diferente. E as pessoas começam a buscar coisas melhores. É muito interessante. Muito interessante. É isso mesmo. Mas o contrário também é verdadeiro.
Então, é por isso que se você tem desejos incríveis, o ambiente da sua casa, ele tem que ressoar isso. Então, por exemplo, se os seus filhos ou seu marido costuma ver e ouvir coisas, né, que não ressoam com o seu desejo, isso também vai impactar você na frequência, porque é impossível. A gente transforma o universo inteiro, imagina dentro da nossa casa. O quanto isso é forte, o quanto essa energia de mudança é forte. E é forte para o positivo, mas é forte para o negativo também, sabe? Então, independe. Então, é por isso que a gente tem que vigiar e orar o tempo todo, para que o ambiente da nossa casa seja santificado. E é claro que eu não estou falando aqui que a gente é santo, né, gente? Não é. Muito pelo contrário, a gente está bem longe disso, bem longe. Mas o quanto a gente consegue vigiar para não deixar uma música de baixa frequência tocar? O quanto a gente consegue vigiar para não deixar, sei lá, filmes de baixa frequência entrar na nossa casa, novelas que ensinam coisas erradas, jornais que só falam de tragédia. O quanto a gente consegue vigiar para manter a nossa casa dentro de um ambiente de uma frequência mais alta? Entendeu? Vamos cuidar disso. Isso aí. Olha aqui, ó. Isso significa fazer com que as suas concepções sejam as mais elevadas, as mais nobres e as mais felizes. Não há melhor momento para conseguir isso do que o agora. O agora sempre é o momento mais oportuno para eliminar todos os seus conceitos indesejáveis e para concentrar-se apenas no que é bom. Assim como para si, deseja o bem e a herança divina para as outras pessoas. Deixa eu só marcar um negocinho aqui. Veja só o bem que elas possuem, o bem que há nelas. Extraia o melhor das pessoas para confirmar e reafirmar a sua sincera concepção do bem que há nelas. E você será um profeta, o curador para elas, pois uma realização inevitável aguarda por todas as concepções persistidas. É muito legal. E olha, interessante ponto de vista, porque muitas vezes a gente fica assim, Senhor, me ajuda, que eu não estou vendo. Eu estou olhando para a pessoa, mas não estou vendo, você entende? Então, assim, baixa as barreiras, abaixa mais. E se não estiver enxergando, você sabe, assim como existem as leis, isso é uma verdade absoluta. Existe ali naquele ser que você não está enxergando nada de bom, existe uma centelha divina. Por mais que seja desafiador. Todo o resto é só interessantes pontos de vista. E a gente, sabe, assim, a perspectiva, lembra dessa perspectiva? A gente só está com perspectivas, assim, muito limitadas, muito limitadas. E reforçadas por todo o nosso conjunto de crenças, de valores, de, sabe assim, de ego, hiperego, superego, e de sobe barreira, e define, e conclui. Isso de todos os lados, sobre todas as coisas. Né? Como seria a gente viver num mundo sem julgamento nenhum de nada? Como seria a sua prosperidade sem julgamento nenhum de nada? De nada. Como seria esse estado, né? Assim, de ser total permissão, receber, de estar nesse fluxo? Eu acho que isso realmente é o fluxo. Agora, é fácil? Quem já foi à frente aí, né? Deixa rastro. E a gente vai seguindo os passos. Sem julgamento, sem chicote, sem, sabe assim, aprendendo sempre. É exercício de todo dia, gente, de todo dia. Todo dia a vida te oferece uma oportunidade única para você ser uma pessoa melhor. E essa oportunidade pode ser o vizinho encrenqueiro, sabe? Pode ser o marido, pode ser a toalha molhada, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. É uma oportunidade para te fazer uma pessoa melhor.
Desperdiça não. Aquilo que você consegue pela convicção, você nunca conseguirá pela força. Que espetáculo isso? Uma concepção é um tipo de movimento. Nossa, vamos embora aqui ou você quer pegar? Porque esse aqui é mais grandinho. Posso ir? Uma concepção é um tipo de movimento da consciência. Este movimento, como todo movimento, exerce uma influência sobre as substâncias ao redor, fazendo com que elas escoem e reflitam a concepção. Uma mudança de futuro é uma mudança para uma nova direção, para um novo ponto de vista, meramente uma mudança no arranjo da substância da mente, a consciência. Se você quiser mudar sua vida, você deve começar a mudá-la pela raiz, mudando seus conceitos básicos de si mesmo. De novo, né? A sua autoimagem. Uma mudança externa torna-se membro de organizações, grupos políticos, entidades religiosas, não é suficiente. A questão é bem mais profunda. A principal mudança deve acontecer em você, em seu próprio conceito de si. Você deve assumir que você é o que você quer ser e manter isso em mente, pois a realidade de sua concepção se desenvolve independentemente das circunstâncias que o cercam. E ela se fará carne se você persistir no sentimento da realização do seu desejo. Quando você sabe que as concepções, quando persistidas, se constituem em fatos, então os eventos que parecem não são que parecem aos não iniciados meros acasos serão vistos por você como efeitos lógicos e inevitáveis da sua concepção, porque você sabe que é uma verdade. A coisa mais importante de se ter em mente é que você tem livre-arbítrio na escolha de suas infinitas concepções, mas nenhum poder para determinar as condições e eventos que elas geram. Você nada pode criar, mas suas concepções determinam que parte da criação você vivenciará. Uau, né? Uau! E quanta consciência, né? A gente tinha que ficar lendo esse livro, sei lá, 1 ano, né? E de novo, para poder fixar mais aquela história, né? Aí é o de cada um. Você pode rever essas aulas várias e várias vezes, enquanto ela está aqui gratuita no YouTube, e depois você pode ir lá no nosso produto, que já vai estar aí à venda, para você poder ver essas aulas o quanto você quiser. E não só essas, mas de todos os outros livros que a gente já estudou aqui, que trazem essas consciências e outras, muitas outras, que vão te ajudar a fazer essa mudança de autoimagem, que vai fazer você mudar o seu piloto automático. Presta atenção que essa autoimagem, ele não coloca aqui como a raiz à toa. Quando ele fala, se você quiser mudar a sua vida, você deve começar pela raiz. Por quê, gente? Os frutos de uma árvore, a qualidade dos frutos são determinados pela raiz da árvore. Por isso que Jesus falou, uma árvore boa nunca vai dar um fruto mau. E um fruto, se ela dá um fruto bom, é porque ela é uma árvore boa. Isso serve para tudo na vida, para tudo, né? Para você identificar o que é bom e o que é mal. Ai, Dulce, mas eu aprendi que não existe bem e mal. Realmente, é tudo uma energia só, em graus diferentes. Mas a prova de que o bem é melhor do que o mal é que
Quando você está vibrando baixo, né, essa vibração lá no que não é bom, faz o seu corpo adoecer. Então, nós somos seres criados para o bem. Se você fica vibrando baixo, isso vai ressoar no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções, no seu espiritual. Então, é uma energia só, com níveis diferentes. Se você não entende, você precisa entender um pouco sobre a lei da polaridade, que é a quarta lei do universo. Mas nós fomos criados para a energia positiva. Então, para o mais alto dessa energia, né, do bem e do mal, nós não fomos criados para ficar nem ali no morno e nem no frio. Nós fomos criados para ficar no bem. E aí sim a gente começa a criar coisas boas para nossa mente, nossas emoções, nosso físico, nosso espiritual, tudo. E então a raiz é o quê? Começa no que você acredita sobre você. É a primeira coisa. O que você afirma que eu sou? O seu eu sou está seguido de quê? E o resto é o que você acredita sobre todas as outras coisas. O que você acredita sobre casamento, sobre ser mãe, sobre ser pai, sobre ser filho, sobre ser chefe, sobre ser empregado? O que você acredita sobre ser aluno ou professor? Isso está intrinsecamente ligado à sua raiz. Então você precisa olhar para isso. Quando, Dulce? Quando as coisas não estão bem? Não, sempre. O tempo todo. Porque a gente tem sempre que estar melhorando. E a melhoria de nós está na nossa raiz, que é nas nossas crenças. Na concepção que você tem de todas as coisas. E mesmo que as coisas estejam boas, você precisa olhar, tá sempre questionando. Por que eu acredito nisso? Se o negócio ainda faz sentido, ok. Deixa lá quieto. Mas tem muita coisa que você vai olhar e vai ver o seguinte, nossa, mas eu preciso entender melhor. Por que eu acredito nisso? Porque alguém me falou? Porque eu li em algum lugar? Mas aonde que eu li? Não lembro. Deixa eu ver. Começa a entender. Porque às vezes você vai chegar à conclusão de que você acredita nisso porque... Sabe aquela história do leitão que não cabia na forma? Que você corta as partes porque a avó tinha uma forma pequena que não cabia o leitão inteiro, então por isso você... Aí você vem fazendo a mesma coisa, porque você ouviu falar que tem que ser assim. E aí, quando você olha para isso e fala, nossa, mas pode ser diferente. Eu posso fazer diferente. Eu posso acreditar diferente. E aí, às vezes, você tira a trava que estava te limitando a alcançar muitas coisas. Então, a gente precisa, sabe? A permissão está nisso também. A permissão não está só em você deixar o outro ser e acreditar no que ele quiser. Às vezes, a permissão está em você se permitir olhar para as suas crenças e mudá-las. Então, a gente precisa estar sempre olhando para isso. É a única coisa que a gente consegue mudar. É a nós mesmos. E isso é essencial para a gente alcançar as coisas melhores que a gente deseja. E vamos lá para o capítulo 22, persistência. E acrescentou-lhe Jesus: imaginai que um de vós tenha um amigo e que precise recorrer a ele à meia-noite e que peça: amigo, empresta-me 3 pães, porque um outro amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E aquele que estiver dentro da casa lhe responderá: não me incomodes, a porta está fechada e os meus filhos já estão deitados. Não posso me levantar para dar-te o que me pedes. Eu vos afirmo que, mesmo que ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da insistência, ele se levantará e lhe dará tudo o que você precisar.
Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, lhe será aberto. Sabe? Você pediu uma vez, não deu certo? Bate de novo. Insiste, persiste. Bate de novo. Cara, eu quero um pão. Quero um pão. Me dá um pão. Eu preciso. Vamos lá. Fala direito. Fala, sabe? Fala diferente. Fala, cara, olha só, amanhã eu trago 2 para você. Ou então fala diferente, fala assim, olha, Deus vai te dar em dobro. Sabe, você tem que insistir, persistir e ir mudando para que aquilo se abra para você. E é impossível que não seja dado a você. E aí ele continua, termina falando o seguinte: qual pai dentre vós, se o filho pedir peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ninguém, né? Então, a gente vai pedir para Deus, vai pedir, e se a gente faz isso, né, de você desejar ardentemente, de você acreditar que já é real, ver aquilo como se já fosse seu, e viver isso como se já fosse seu, né? E não tem como, você vai pedir e aquilo vai vir. Deus só quer coisas boas para a gente. E ele fala mais na Bíblia, né? Ele fala assim: se vós que sois maus, dais coisas boas aos seus filhos, que dirá o Deus, o Pai que está no céu. Né? E aí, esse que está no céu também você abstrai, porque isso aí eu acho que é meio assim, meio que para nos separar, entendeu? E na verdade, Deus está dentro de você. Você acha que Deus está dentro de você e quer coisas ruins para você? Quer que você fique na miséria? Quer que você fique doente? Quer que você fique... Gente, às vezes a gente nasce, às vezes, com uma deformidade ou com alguma coisa, né, alguma limitação no corpo ou na mente, porque nós criamos isso para nós, ou nós pedimos isso para nós. Não é porque Deus quer assim. Não existe Deus quer assim. Deus quer para você o que você quer para você. E às vezes aquilo é o que a gente está precisando para dar um salto quântico em evolução, em consciência. Então, vamos parar de botar a culpa em Deus e vamos assumir a nossa responsabilidade? Deus está em nós. Deus não quer nada de ruim. Deus quer o melhor. Mas o melhor para nós é a gente evoluir em consciência. E o que vai nos trazer isso? O que é que vai nos trazer a consciência maior e mais expandida? Às vezes, é o que nos parece dor. Às vezes, é o que nos parece muito ruim. É isso que vai nos trazer. E nós pedimos, às vezes, para passar por isso. São os acordos pré-estabelecidos antes de chegar aqui. Já vem marcadinho ali, ó, na nossa passagem. Sabe? Algumas coisas já vêm pré-estabelecidas por nós mesmos. Tá bom? Você esqueceu? Pois é. É bom lembrar. Existem 3 personagens principais nessa extraordinária passagem. Você e os 2 amigos mencionados. O primeiro amigo é o estado de consciência desejado. O segundo amigo é o desejo buscando por realização. 3 é o símbolo da totalidade, da conclusão. Os pães simbolizam a substância. A porta fechada simboliza os sentidos que separam o visível do invisível. É a tirania dos sentidos. As crianças na cama significam as ideias adormecidas. Não poder se levantar é uma referência a um estado de consciência mais elevado, mas que você não se vê capaz de realizar. É o pecado. A insistência presume a persistência. Um tipo de atrevimento explícito. Sabe? Se atreva. Seja explicitamente atrevido.
a desejar coisas melhores. Seja explicitamente atrevido a querer coisas melhores para você e para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Porque o que você deseja para o outro também vem para você. O que você se alegra com o outro vai vir para você também. Então, se alegre com a riqueza, com a saúde, com a alegria do outro e não com a miséria. Né? Então, a gente tem que se alegrar com as coisas incríveis que as pessoas vivem. Hoje eu passei do ladinho de um carro maravilhoso, da mesma marca do meu desejo, né? Eu já dei logo uma esbarradinha nele assim, falei, uau, olha como já tá perto. Que feliz que é o dono desse carro. Daqui a pouco sou eu. Pedir, buscar e bater significa persistir, assumindo a consciência que você é capaz de conseguir o que você deseja. Dessa maneira, as escrituras lhe dizem que você deve persistir mantendo a consciência, a concepção de que o seu desejo está se cumprindo, de que já é real. A promessa é a certeza que se você se atreve sem temer, assumindo aquilo que você já tem, mas que lhe é negado pelos seus, isso lhe será concedido, o seu desejo será cumprido. A Bíblia ensina a necessidade da persistência através do uso de muitas histórias. Quando Jacó buscou a bênção do anjo com o qual ele lutou, ele disse: não te deixais ir, se não me abençoaste. Ou seja, ele praticamente ordenou ao anjo para que o anjo não se deixe ir, sem antes abençoar ele. Está em Gênesis 32, versículo 26. O que você quer? Que bênção que você está buscando? É a bênção da saúde, do corpo bonito, que você considera bonito, né? Porque bonito já é, porque Deus fez. Sei lá, qual que é a bênção que você quer? É a promoção no trabalho? Ou é sucesso no seu empreendimento, no seu negócio próprio? Ou é, sei lá, seja lá o que for. Ordena isso. E isso vai ser real. Seja, sabe, explicitamente atrevido. Bata até isso se abrir. E acabou. O Neville Goddard falava muito isso, né? Não aceita. Não tá legal? Não aceita. E as pessoas não entendiam. Como assim não aceita? Tô cheio de dívida, tô cheio de problema. O cara só fala não aceita. Como assim? Tá, não aceito, mas o negócio tá aqui. E é exatamente isso. Bata até o negócio mudar, entendeu? E esse bater é o quê? Aqui, ó. É a consciência. Né? Quando a Sulamita procurou a ajuda de Eliseu, ela disse: tão certo como vive o Senhor e tu vives, juro que se aqui ficares, daqui não sairei. Então ele se levantou e acompanhou a mulher até a sua casa. Está lá no livro de Reis, segundo Reis. Segundo o que? Eu não sei ler isso aqui não, gente. Versículo 30. É uma carta? É uma epístola? Epístola. Segunda epístola de Reis, versículo 30. Gente, é aquela história, né? Bíblia. A mesma ideia é expressa nessa outra passagem. Então Jesus contou-lhes também uma parábola com a seguinte finalidade: que o homem deve orar sempre e nunca desanimar. E lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não era temente a Deus. Tampouco era compreensivo às necessidades dos homens. E havia naquela mesma cidade, uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faça-me justiça contra o meu adversário.
E ele, por algum tempo, não quis atendê-la. Todavia, porém, mais tarde disse a si mesmo: ainda que eu não tema a Deus, eu mesmo, sem considerar os homens, todavia, com essa viúva me incomoda. Hei de fazer-lhe justiça, para que ela não continue a vir perturbar-me. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de 1 a 5. Então, gente, perturba juízo, né, de quem quer que seja, para atender o seu pedido. Para ter o seu pedido realizado, né? Ô, Dulce, só para corrigir aqui, né, em tempo real, segundo livro de Reis. Pelo menos aqui é o que está na minha Bíblia, né? Segundo livro de Reis, tem o primeiro livro e o segundo livro. Então, essa citação, você falou, é segundo livro de Reis, tá? Epístola e cartas, eu acho que são outras denominações, tá bom? Não entendo bem disso não, Cris. Confesso que sou ignorante total nisso. Eu só estou trazendo mesmo para colaborar, assim. Também Tá, não gratidão. mas Contribuiu. então, fica aí. Legal. Vocês viram? Cristina com a Bíblia de prontidão. Muito legal. Ó, que linda. A principal verdade por trás de cada uma dessas histórias é que o desejo brota da consciência de um fim desejado. Então, primeiro vem o desejo, tá? Primeira coisa, você tem que ter um desejo. O que é que você quer? Né? Se chegar um gênio da lâmpada aí agora e falar, você tem, sei lá, 5 desejos. Você sabe? Aí vai fazer igual o mineiro. Quero um queijinho. Ah, tá. E o segundo? Quero mais um queijinho. E o terceiro? Mais um, por favor. Então, gente, cuidado, entendeu? Porque você vai desperdiçar o seu desejo com bobagem, não. Bobagem não, gente. Um queijinho é importante, né? Mas quem sabe, então, a fábrica de queijinho? Vamos lá, pensar grande, sonhar grande, né? E sonhar com coisas que não beneficiem só você, beneficiem muitas pessoas. Não queira apenas o necessário, tá? Sonha grande e pede, insiste, persiste. E que, voltando aqui, né? Vou começar de ler de novo. A principal verdade por trás de cada uma dessas histórias é que o desejo brota da consciência de um fim desejado. E que a persistência em manter a consciência desse desejo sendo realizado resulta no seu cumprimento. Então, não basta sentir-se no estado da sua oração já respondida, você deve persistir nesse estado. Essa é a razão para o mandamento, que está lá em Lucas, versículo 18, capítulo 18, versículo 1, que é o seguinte: o homem deve orar sempre e nunca desanimar. Por quê? É como nós falamos no começo, acho que foi hoje, né, que nós falamos da tiririca e da árvore de caroço. Se você quer só uma tiriricazinha, você pede rapidinho, isso nasce na sua realidade e pronto. Agora, você está querendo uma coisa maior, melhor e grandiosa, você tem que plantar e persistir. Sabe, o plantio é o desejo e essa consciência de que já é real. Mas entender que isso leva um tempo. Então, você tem que persistir nessa vibração, nesse desejo, sabe? É esse o seu trabalho. Não deixa a tirania dos sentidos te tirar dessa verdade. Porque a tirania dos sentidos, as pessoas que estão, né, influenciadas, hipnotizadas apenas pela tirania dos sentidos, pelo que elas veem, sentem e percebem, elas vão tentar te tirar da sua verdade. Não deixe isso acontecer, né? Ore e não desanima. Acredita. Então, aqui, nesse versículo, orar é o mesmo que dar graças por já ter o que deseja. Mantenha isso. E somente a persistência na concepção de ter o seu pedido atendido pode realizar essas mudanças sutis na sua mente. É o de novo, sabe?
que resultam na mudança desejada em sua vida. Não importa quem seja ou que seja, anjos, Elias ou juízes relutantes, todos devem responder de acordo com a persistência de sua concepção. Quando as pessoas ao seu redor não agirem em relação a você da forma como você gostaria, não é devido à relutância por parte delas, mas pela falta de persistência na sua concepção de ter a sua vida da forma como você deseja. É como a Cristina falou, quando você muda, tudo muda. Tudo é resposta à sua vibração. Tudo. Sua concepção, para ser efetiva, não deve se dar em uma única ação isolada. Ela deve ser uma atitude mantida até a realização do seu desejo. E é essa atitude mantida que te faz chegar lá, tal que você pense através da realização do seu desejo, ao invés de pensar sobre o seu desejo. Ela é reforçada quando você frequentemente sente o sentimento de ter o seu desejo realizado. Isso é muito importante. Dulce, Aliás, isso isso é fundamental. Isso lembra o que você fala, o que você sempre traz sobre a dopamina, né? A dopamina de longo alcance, de longa duração, enfim. Aquela dopamina, não a dopamina rápida, mas aquela outra que você vai conquistando e sentindo prazer, né? É o prazer no processo. É você sentir prazer em estar crescendo, em estar evoluindo, em estar melhorando, e não apenas lá no final, quando você recebeu o seu prêmio, o seu desejo realizado. Isso, sabe, essa alegria de você ver o seu desejo realizado aqui tem que ser igual a que você vai ter lá. Então, isso vai te fortalecendo. É isso que você tem que fazer, sem nenhuma rusga de dúvida, tá? É a frequência e não o tanto de tempo que lhe faz isso ser mais natural. Então, não adianta você ficar 3 anos e durante esses 3 anos, sabe, durante 5 minutos por dia você faz essa visualização do seu desejo já realizado. Não é isso. Se você fizer várias vezes por dia, você encurta o tempo. Então, não é o tempo, é a frequência. Eu tive uma outra percepção aqui, tá? Mas de repente só é uma outra maneira de entender que de repente soma. Aqui eu estou entendendo que ele fala da frequência, a frequência e a vibração. É a frequência e não o tempo que você fica ali. Então, assim, sabe aquilo do Abraham, lá da Esther Rita, de manter a vibração, de manter a sua frequência alta na vibração dos seus desejos? Porque aqui na frente, ó, vê aí como que ele termina esse parágrafo. Vamos ver. Eu achei que era a frequência de persistência, entendeu? De ser persistente, de fazer várias vezes, porque o nome do capítulo é a persistência, né? Mas vamos lá. Então, é a frequência e não o tanto de tempo que lhe faz isso ser mais natural. Aquilo que você constantemente se une constitui o seu verdadeiro ser. Então, constância. Se frequente, desculpa, gente, a frequente sensação e sentimento do desejo realizado é o segredo do sucesso. Então, eu diria que nesse caso, as duas coisas são verdadeiras, tá? Você tem que ter uma frequência elevada durante um tempo muito constante, ou seja, com mais frequência, e não uma vez por dia ou 10 minutos por dia, entendeu? Então, as duas frequências são importantes. Tem uma frequência elevada com frequência. Gente, e isso encerra o capítulo. Esse capítulo, né? Muito lindo esse capítulo. Lindo e importante. Importante, porque a gente falha nisso, né? Às vezes a gente até começa, sabe? Engatou a primeira, engatou a segunda,
e aí peca na falta de consistência, na falta de persistência. E aí você fala, nossa, cadê aquela empolgação toda? Cadê aquele, né? Cadê todo aquele vigor nas ações e tudo mais? Você sabe que esse livro, ele traz muitas falas daquele livro que eu comentei com você ontem, né? O Segredos das Mentes Milionárias. Uhum. Então, muitas falas, inclusive essa história aqui do pão, essa história do pão também está lá, para você ver que é tudo muito conectado. E pode até ser que o autor de lá, que é mais jovem, né, tenha se inspirado aqui, mas é porque as verdades, elas são únicas, né? E quando a gente conhece a verdade, isso é que nos liberta. É a consciência que nos liberta. Então, a gente precisa começar a olhar para isso, se permitir mudar, se permitir olhar para as nossas crenças, para as travas que a gente tem, e ter frequência na frequência mais alta, mas lembrando que a concepção que você tem, as crenças, né, o que é uma parte muito importante disso, né? É a raiz do negócio. Então, vamos olhar para tudo isso, escrever os desejos, escrever o que faz seu coração cantar, deixar escrito e olhar para isso todo o tempo, com frequência, com alegria, que é uma frequência alta. E é isso, vamos lá, vamos mudar a gente, é a gente, porque a única coisa que a gente pode mudar é a gente mesmo, né? Então, vamos mudar. Vamos mudar, porque é assim que a gente muda a nossa vida, a nossa realidade, as nossas finanças, o nosso corpo, a nossa saúde e o universo. Um beijo para todo mundo. Beijo, Cris. Gratidão. Tchau, tchau. Beijo, gente. Beijo. Até mais. Até mais.